Parte informação capítulo 1 Será possível? Sam Londe, um vendedor de sapatos reformado que vivia nos arredores de Setor Louis no início dos anos 70, começou a sentir dificuldade em engolir. A certa altura, decidiu consultar um médico, que descobriu que Londe tinha cancro no esôfago, já metastático. Nessa época, um cancro metastático no esôfago seria considerado incurável, não havia casos de sobreviventes. Era uma sentença de morte e o médico de Londe deu-lhe a notícia num tom de voz adequadamente sombrio. Para dar a Londe o máximo de tempo de vida possível, o médico recomendou-lhe uma cirurgia para remover o tecido canceroso do esôfago e do estômago, onde o cancro se tinha espalhado. Londe confiou no médico e aceitou submeter-se à cirurgia, que correu como se esperava. Mas, depois, a situação foi se deteriorando. Um exame de imagiologia ao fígado revelou mais notícias. O cancro espalhara-se por todo o lóbulo esquerdo do fígado. O médico informou Londe de que, infelizmente, ele só teria, na melhor das hipóteses, alguns meses de vida. Londe e a mulher, ambos septuagenários, trataram de se mudar para Nashville, a cerca de 480 quilômetros, onde viviam familiares dela. Pouco depois da mudança para o Tennessee, Londe foi internado no hospital e ficou a cargo do médico de clínica geral Clifton Meador. Ao entrar pela primeira vez no quarto de Londe, o Dr. Meador encontra um homem enfesado, com a barba por fazer, todo aninhado debaixo de um monte de cobertores, e que parecia quase morto. Mostrava-se agreste e pouco comunicativo, e as enfermeiras explicaram que já chegará assim ao hospital. Embora Londe apresentasse níveis elevados de glicemia, por sofrer de diabetes, os restantes valores das análises ao sangue eram bastante normais, com exceção dos níveis ligeiramente elevados de enzimas hepáticas, um quadro normal para alguém com cancro do fígado. Os outros exames clínicos não acusaram mais nada de anormal, o que era uma bênção, tendo em conta o estado desesperado do paciente. Sob as ordens do novo médico, Londe teve de fazer, ainda que com alguma renitência, fisioterapia, seguir uma dieta líquida fortalecedora, e receber muitos cuidados médicos e atenção. Ao fim de alguns dias, já estava um pouco mais forte e menos rabugento. Foi então que começou a falar sobre a sua vida ao Dr. Meador. Londe já tinha sido casado com outra mulher, que fora sua alma gêmea. Apesar de nunca terem conseguido ter filhos, partilhavam uma boa vida juntos. Como adoravam andar de barco, quando se reformaram, compraram uma casa nas margens de um grande lago artificial. Certa noite, já tarde, a barragem de aterro próxima arrebentou, deixando passar uma massa de água que lhes destruiu e levou à casa. Londe sobreviveu milagrosamente, agarrado a destroços, mas a mulher não e nunca encontraram o corpo. Perdi tudo aquilo que prezava, contou ao Dr. Meador. Perdi o coração e a alma nessa enchente. 6 meses depois da morte da primeira mulher, ainda de luto e nas garras de uma terrível depressão, Londe foi diagnosticado com cancro do esôfago e operado. Foi nessa altura que conheceu e se casou com a segunda mulher, uma pessoa amável, que sabia da sua doença e aceitou cuidar dele no tempo de vida que ainda lhe restava. Alguns meses depois de se terem casado, mudaram-se para Nashville e o Dr. Meador já sabia o resto da história. Depois de Londe terminar a história, o médico, espantado com o que tinha acabado de ouvir, perguntou com compaixão: "O que quer que faça por si?" O moribundo refletiu por uns momentos. "Gostaria de ainda estar vivo no Natal, para poder passar com a minha mulher e a família dela. Foram muito bons para mim", acabou por responder. "Quero que me ajude a estar vivo no Natal. É só isso que quero." O Dr. Meador assegurou a Londe que faria os possíveis. Quando recebeu alta no final de outubro, Londe já estava em muito melhores condições do que quando entrará. O Dr. Meador estava surpreendido mas satisfeito com o estado de saúde do seu paciente. Depois disso, o médico observou-o cerca de uma vez por mês e Londe pareceu-lhe bem. Contudo, exatamente uma semana depois do Natal, no dia de Ano Novo, a mulher levou-o para o hospital. O Dr.
Meador ficou espantado ao constatar que Lond parecia novamente às portas da morte. Só lhe notava uma leve febre e uma mancha de pneumonia na radiografia ao tórax, muito embora Lond não revelasse dificuldades respiratórias. Todas as análises ao sangue pareciam bem e não havia sinais de outras doenças. Desse modo, o doutor Meador receitou-lhe antibióticos e mandou colocar-lhe um ventilador, na esperança de obter bons resultados. No entanto, 24 horas depois, São Lond morreu. À primeira vista, esta história relata um típico diagnóstico de cancro, seguido de uma morte infeliz causada por uma doença fatal, certo? Vamos mais devagar. Aconteceu uma coisa engraçada, quando o hospital fez a autópsia. Na verdade, não tinha o fígado cheio de cancro, só tinha 2 pequenos nódulos cancerígenos no lóbulo esquerdo do fígado e num pulmão. Nenhum era suficientemente grande para o matar. Aliás, a zona em torno do esôfago não apresentava quaisquer sinais da doença. Tudo indicava que o exame de imagiologia ao fígado feito no hospital de Saint-Louis com resultados anormais fora um falso positivo. São Lond não morreu de cancro do esôfago, nem de cancro do fígado. Como também não morreu do ligeiro caso de pneumonia com que tinha chegado ao hospital. Morreu pura e simplesmente porque todas as pessoas que o rodeavam julgavam que ele estava a morrer. O médico de Saint-Louis pensava que Lond estava a morrer e, depois, o doutor Meador, em Nashville, também. A mulher e a família pensavam que ele ia morrer. Mais importante ainda, o próprio Lond achava que estava a morrer. Será possível que São Lond tenha morrido só por causa do pensamento? Poderá o pensamento ser assim tão poderoso? E se for, será este um caso único? É possível ter uma overdose de placebo? Fred Mason, nome fictício, estudante universitário de 26 anos, ficou deprimido quando a namorada terminou a relação. Nessa altura, viu o anúncio de um ensaio clínico de um novo medicamento antidepressivo e decidiu inscrever-se. Ao sofrer um episódio de depressão 4 anos antes, o médico receitara-lhe o antidepressivo amitriptilina, ela viu, mas Mason vira-se obrigado a interromper o tratamento por se sentir demasiado sonolento e apático. Tinha achado o fármaco demasiado forte para ele e esperava que o novo tivesse menos efeitos secundários. Mason encontra-se a participar no estudo há cerca de um mês, quando decidiu telefonar à ex-namorada. Discutiram e, depois de desligar, num impulso, agarrou no frasco dos comprimidos do ensaio e engoliu os 29 que continha, tentando suicidar-se. Arrependendo-se logo, foi a correr para o corredor do prédio, a pedir ajuda, e caiu. Uma vizinha ouviu e encontrou-o no chão. A contorcer-se, Mason contou à vizinha que tinha cometido um erro terrível e tomara todos os comprimidos, mas não queria realmente morrer. Então, pediu-lhe que o levasse ao hospital e ela disse que sim. Quando chegou às urgências, estava pálido e a suar, e tinha tensão 80-40 com uma pulsação de 140. Entre fôlegos rápidos e superficiais, repetia, não quero morrer. Quando o examinaram, os médicos não notaram nada de errado, além da tensão baixa, do pulso acelerado e da respiração rápida. Apesar disso, ele mostrava-se letárgico e arrastava a fala. A equipa médica colocou-o a soro, colheu amostras de sangue e urina, e perguntou-lhe que fármaco tomara. Mason não se lembrava do nome, mas explicou que estava a participar num ensaio clínico de um fármaco antidepressivo. Nessa altura, entregou-lhes o frasco vazio que tinha informação sobre o ensaio clínico no rótulo, mas não ostentava o nome do fármaco. Não havia nada a fazer, senão esperar pelos resultados, controlar-lhe os sinais vitais para evitar que piorasse e esperar que o pessoal administrativo conseguisse entrar em contato com os investigadores responsáveis pelo ensaio. 4 horas depois, e tendo os exames apresentado resultados perfeitamente normais, chegou um médico que tinha colaborado no ensaio clínico. Após ter verificado o código no rótulo do frasco vazio de Mason e consultado os registros do ensaio, o investigador anunciou que Mason estivera a tomar um placebo e que os comprimidos que tinha tomado não eram fármacos. Minutos depois, a tensão e o pulso de Mason ficaram milagrosamente normais. E, como que por magia,
também já não se sentia sonolento. Mason tinha sido vítima do nocebo, uma substância inócua que, combinada com fortes expectativas, provoca efeitos nocivos. Será mesmo possível que os sintomas de Mason tenham sido unicamente criados pela expectativa que ele tinha das consequências de engolir uma grande quantidade de antidepressivos? Poderia a mente de Mason, como no caso de Sunlond, impelida pelas expectativas do que parecia ser o futuro mais provável, ter se apoderado do corpo e criado esse cenário? Poderia isso acontecer mesmo que tal significasse que a mente passaria a dominar funções que normalmente não se submetem ao nosso controle consciente? E sendo isso possível, será verdade que se os nossos pensamentos nos podem pôr doentes, também nos podem restabelecer? Desaparecimento mágico da direção crônica Jane Sonnenfeld, decoradora de interiores de 46 anos, residente na Califórnia, sofria de depressão desde a adolescência. Nunca tinha procurado ajuda, até encontrar um anúncio num jornal, em 1997. O Instituto Neuropsiquiátrico da UCLA procurava voluntários para se submeterem ao ensaio clínico de um novo antidepressivo chamado venlafaxina, Effexor. Sonnenfeld, esposa e mãe, cuja depressão já chegará ao ponto de a levar a pensar no suicídio, agarrou com ambas as mãos a hipótese de participar no ensaio. Ao chegar ao instituto pela primeira vez, um técnico ligou a um eletroencefalógrafo, EEG, para verificar e registrar a sua atividade cerebral durante 45 minutos. Pouco depois, Sonnenfeld já saía da farmácia do hospital com um frasco de comprimidos. Sabia que cerca de metade do grupo de 51 participantes receberia o fármaco e cerca de metade receberia um placebo, embora nem ela nem os médicos responsáveis pelo estudo soubessem a que grupo é que ela pertencia. Aliás, essa informação só seria revelada no fim do estudo. Naquela altura, Sonnenfeld não queria saber. Estava entusiasmada e tinha esperança de finalmente conseguir ajuda para tratar a depressão clínica com que se debatia há décadas e que tantas vezes a fazia desatar a chorar sem motivo aparente. Sonnenfeld comprometeu-se a ir ao hospital semanalmente, durante as 8 semanas do estudo. Sempre que lá ia, respondia a um questionário sobre como se sentia e, por vezes, fazia um EEG. Não muito tempo depois de ter começado a tomar os comprimidos, Sonnenfeld começou a sentir-se notoriamente melhor pela primeira vez na vida. Ironicamente, também sentia náuseas, mas isso era bom sinal, porque sabia que a náusea era um dos efeitos secundários mais vulgares do fármaco testado. Estava convencida de que estava a tomar o fármaco, porque sentia não só a depressão desaparecer, como também efeitos secundários. Até a enfermeira com quem falava todas as semanas estava certa de que Sonnenfeld estava a tomar o fármaco, porque só isso explicava as mudanças que apresentava. Por fim, terminadas as 8 semanas do estudo, um dos investigadores revelou a chocante verdade: Sonnenfeld, que já não tinha ideação suicida e se sentia outra pessoa a tomar os comprimidos, fora colocada no grupo do placebo. Sonnenfeld ficou chocada. O médico só podia estar enganado. Não podia crer que se pudesse sentir tão bem, depois de tantos anos sufocada pela depressão, apenas por tomar um frasco de comprimidos de açúcar. E até sem tirar os efeitos secundários. Tinha de haver algum erro. Quando pediu ao médico para verificar novamente os registros, ele riu-se, muito bem disposto, garantiu-lhe que o frasco que ela tinha levado para casa e que lhe devolvera a vida só continha comprimidos de placebo. Em choque, Sonnenfeld ouviu o médico explicar-lhe que o facto de não ter tomado medicação não significava que não sofresse de depressão ou que não sentisse melhorias, apenas significava que não fora o Effexor que a fizera sentir-se melhor. E não era a única. Os resultados do ensaio depressa revelariam que 38% dos participantes do grupo do placebo se sentiam melhor, comparados com os 52% que recebiam Effexor. Mas quando saíram todos os dados, os mais surpreendidos foram os investigadores. Os pacientes como Sonnenfeld, que tinham melhorado com os placebos, não estava apenas a imaginar que se sentiam melhor, tinham mesmo alterado os padrões das ondas cerebrais.
Os registros dos EEG que tinham sido feitos com tanta precisão durante o ensaio apresentavam um aumento significativo da atividade no córtex pré-frontal que, nos pacientes deprimidos, tende a registrar muito pouca atividade. Assim, o efeito placebo não se limitou a alterar a mente de Sonnenfeld, também provocou mudanças físicas reais na sua biologia. Por outras palavras, as coisas não acontecem só na mente dela, aconteceram também no cérebro dela. Ela não se sentia apenas bem, ela estava bem. No fim do ensaio, Sonnenfeld tinha literalmente um cérebro diferente, sem ter tomado quaisquer fármacos ou feito algo diferente. A mente mudará-lhe o corpo. Passada mais de uma década, Sonnenfeld ainda se sentia muito melhor. Como será possível que um comprimido de açúcar pudesse não só eliminar os sintomas de uma profunda depressão, mas também provocar autênticos efeitos secundários como náusea? E o que significa o facto de a mesma substância inerte ter efetivamente o poder de mudar a ativação das ondas cerebrais, aumentando a atividade precisamente na parte do cérebro mais afetada pela depressão? Poderá a mente subjetiva realmente criar esse tipo de mudanças fisiológicas objetivamente mensuráveis? O que é que ocorre na mente e no corpo que permite que um placebo imite um fármaco real na perfeição? Poderia o mesmo efeito fenomenal de cura ocorrer não só com a doença mental crônica, mas também com condições de saúde fatais como as do cancro? Uma cura milagrosa, agora não vê. Em 1957, o psicólogo da UCLA Bruno Klopfer publicou um artigo num jornal da especialidade a relatar a história de um homem a que chamava Sr. Urai, e que sofria de linfoma em estado avançado, cancro das glândulas linfáticas. O homem tinha tumores enormes, alguns do tamanho de laranjas, no pescoço, nas virilhas e nas axilas, e o cancro não respondia aos tratamentos convencionais. Passava a semana de cama, febril, com dificuldades respiratórias e completamente imobilizado. O médico, Philip West, já tinha perdido a esperança, mas o próprio Urai não perderá. Ao descobrir que o hospital onde era tratado, em Long Beach, na Califórnia, era um dos 10 hospitais e centros de investigação do país que estavam a avaliar um fármaco experimental extraído de sangue de cavalo chamado Kremlin, Urai ficou muito entusiasmado. Passou dias a insistir com o Dr. West para que lhe desse o novo remédio e conseguiu convencê-lo, apesar de Urai não poder participar oficialmente no ensaio, que exigia pacientes com uma esperança de vida mínima de 3 meses. Urai recebeu a injeção de Kremlin numa sexta-feira e, na segunda-feira seguinte, já andava, ria e brincava com as enfermeiras, parecendo um homem novo. O Dr. West relatou que os tumores tinham derretido como bolas de neve num fogão quente. Em 3 dias, os tumores passaram a metade do tamanho original. 10 dias depois, W. Wright foi mandado para casa e estava curado. Parecia um milagre. Mas, 2 meses mais tarde, os meios de comunicação social divulgaram que, nos 10 ensaios, o Kremlin se tinha revelado um fracasso. Assim que leu as notícias, Urai convenceu-se de que o fármaco não prestava e teve imediatamente uma recaída, seguida do reaparecimento dos tumores. Suspeitando de que a resposta positiva inicial de Urai se tinha devido ao efeito placebo e sabendo que o paciente estava num estado terminal, o Dr. West considerou que pouco tinha a perder, e que Urai tudo tinha a ganhar, se testasse a sua teoria. Assim, disse a Urai para não acreditar no que diziam os jornais e que ele só sofrerá uma recaída porque o Kremlin que lhe tinham dado provinha de um lote defeituoso. Estava a chegar ao hospital aquilo a que o Dr. West chamava uma nova versão aperfeiçoada e duplamente reforçada do fármaco e Urai poderia começar a tomá-la imediatamente. Urai ficou animado com a expectativa da cura e, uns dias depois, recebeu a injeção. Mas, dessa vez, a seringa que o Dr. West utilizou não continha qualquer fármaco, nem sequer experimental. Apenas continha água destilada. Mais uma vez, os tumores desapareceram como por magia. Feliz da vida, Urai voltou para casa e passou 2 meses muito bem, sem tumores no corpo. Foi então que a American Medical Association anunciou que o Kremlin era efetivamente um fracasso. A instituição médica fora ludibriada.
O fármaco milagroso não passava de um embuste, nada mais do que óleo mineral acrescido de um simples aminoácido. Os fabricantes acabaram por ser indiciados. Ao ouvir a notícia, Uri recaiu pela última vez, já sem acreditar na possibilidade de restabelecer a saúde. Sem qualquer esperança, voltou para o hospital e morreu 2 dias depois. Será possível que Uri tenha, de alguma forma, alterado seu estado de ser, não uma mas 2 vezes, para o de um homem que simplesmente não tinha cancro, no espaço de alguns dias? Terá o seu corpo respondido automaticamente a uma nova mente? E poderia ele ter alterado novamente o estado para o de um homem com cancro, depois de ouvir dizer que o fármaco era considerado um fracasso, com o corpo a criar exatamente a mesma química e a regressar ao familiar estado de doença? Será possível conseguir alcançar um novo estado bioquímico não só através de um comprimido ou de uma injeção, mas também de um procedimento tão invasivo como a cirurgia? A cirurgia ao joelho que nunca aconteceu em 1996, o cirurgião ortopédico Bruce Moseley, na altura do Baylor College of Medicine, um dos principais especialistas em ortopedia desportiva de Houston, publicou um estudo experimental baseado na sua experiência com 10 voluntários, homens que tinham servido no exército e que sofriam de osteoartrite do joelho. Dada a gravidade do seu estado, muitos cocheavam, caminhavam apoiados numa bengala, ou precisavam de algum tipo de assistência para se deslocarem. O estudo visava observar a cirurgia artroscópica, uma intervenção popular que implicava anestesia aérea ao paciente antes de se fazer uma pequena incisão para inserir um instrumento de fibra óptica chamado artroscópio e que o cirurgião utilizaria para ver bem a articulação do paciente. Na cirurgia, o médico rasparia e limparia a articulação para remover fragmentos de cartilagem degenerada, que muito provavelmente seriam a causa da inflamação e da dor. Nessa época, cerca de 750 mil pacientes eram submetidos a essa cirurgia todos os anos. No estudo do Dr. Moseley, 2 dos 10 homens iam fazer a cirurgia padrão, chamada desbridamento, em que o cirurgião raspa pedaços de cartilagem da articulação do joelho. 3 iam submeter-se a um procedimento chamado lavagem, em que se injeta água em alta pressão pela articulação do joelho, lavando e arrastando com ela o material artrítico decadente, e 5 iam fazer uma cirurgia fictícia, em que o Dr. Moseley cortaria sabiamente a pele com um bisturi, suturando-a depois, sem realizar nenhum procedimento médico. Esses 5 homens não teriam direito à artroscopia, raspagem da articulação, remoção ou lavagem de fragmentos ósseos, só uma incisão e pontos. O início de cada uma das 10 intervenções era exatamente o mesmo. O paciente era levado para a sala de operações, onde recebia uma anestesia geral, e o Dr. Moseley preparava-se. Ao entrar na sala de operações, o cirurgião encontrava um envelope selado com a informação do grupo que fora aleatoriamente atribuído ao paciente. Assim, o Dr. Moseley só saberia o conteúdo do envelope depois de o abrir. Após a cirurgia, os 10 pacientes do estudo relataram mais mobilidade e menos dor. Aliás, os que foram submetidos à cirurgia a fingir que estavam tão bem como aqueles a quem tinha feito desbridamento ou lavagem. Não se notava diferença nos resultados, nem 6 meses mais tarde. E 6 anos depois, quando foram entrevistados, 2 dos homens que tinham sido submetidos à cirurgia placebo disseram que ainda caminhavam normalmente, sem dores e com maior amplitude de movimento. Além disso, afirmavam-se capazes de realizar as atividades cotidianas que antes da cirurgia, 6 anos antes, se viam impossibilitados de fazer. Os 2 homens sentiam que tinham recuperado a vida. Fascinado com os resultados, o Dr. Moseley publicou outro estudo em 2002, com a participação de 180 pacientes que tinham sido seguidos durante 2 anos, após as cirurgias. Mais uma vez, os 3 grupos apresentaram melhorias, com os pacientes a voltarem a andar sem cochear nem sentir dores, logo após a cirurgia. Mas, mais uma vez também, nenhum dos 2 grupos de pacientes que realmente fizeram a cirurgia melhorou mais do que os pacientes que receberam a cirurgia placebo, e esse cenário ainda se mantinha ao fim de 2 anos. Seria possível que esses pacientes tivessem melhorado apenas por terem fé e acreditarem no poder de cura do cirurgião,
do hospital até da resplandecente e moderna sala de operações? Teriam eles de alguma forma visualizado a vida com um joelho totalmente recuperado, rendendo-se a esse possível resultado e acabando por entrar literalmente por ele dentro? Não seria o Dr. Moseley um mero feiticeiro dos dias modernos disfarçado com uma bata de laboratório? E será possível obter o mesmo grau de cura perante um estado mais grave que implique, por exemplo, uma cirurgia ao coração? A cirurgia ao coração que não aconteceu no final dos anos 50, dois grupos de investigadores realizaram estudos em que compararam a cirurgia à angina de peito que era padrão na altura com um placebo. Isso aconteceu bem antes da ponte de Safena, a cirurgia que mais se utiliza hoje. Na época, a maioria dos doentes cardíacos submetia-se a um procedimento conhecido como ponte mamária interna, que implicava expor e laquear intencionalmente as artérias danificadas. Assim, se os cirurgiões bloqueassem o fluxo sanguíneo, o corpo seria forçado a criar novos canais vasculares, aumentando o fluxo sanguíneo para o coração. A cirurgia foi muito bem sucedida para a maioria dos pacientes visados, embora os médicos não tivessem provas concretas da criação de novos vasos sanguíneos, daí a motivação para os dois estudos. Esses grupos de investigadores, um de Kansas City e outro de Seattle, seguiram o mesmo procedimento, dividindo os sujeitos do estudo em dois grupos. Um recebia laqueação mamária interna normal e o outro, uma cirurgia fictícia, em que os cirurgiões fariam as mesmas incisões de uma cirurgia verdadeira, expondo as artérias e suturando-as depois, sem realizarem mais nenhum procedimento. Os resultados de ambos os estudos foram muito semelhantes. 67% dos pacientes submetidos à verdadeira cirurgia e 83% dos pacientes submetidos à cirurgia fictícia sentiam menos dores e precisavam de menos medicamentos. A cirurgia placebo obtivera melhores resultados do que a verdadeira. Seria possível que os pacientes submetidos à cirurgia fictícia acreditassem tanto que se sentiriam melhor a ponto de melhorarem mesmo, apenas por terem boas expectativas? E sendo possível, o que revela isso acerca dos efeitos que os pensamentos, positivos ou negativos, têm sobre o corpo e a saúde? A atitude é tudo. Muitos estudos demonstram que a atitude afeta efetivamente a saúde, até a esperança de vida. Por exemplo, a Mayo Clinic publicou um estudo em 2002 que seguiu 447 pessoas durante mais de 30 anos e que revelou que os otimistas eram física e mentalmente mais saudáveis. Otimista significa literalmente o melhor, o que sugere que essas pessoas centram a atenção no melhor cenário futuro. Mais especificamente, os otimistas tinham menos dificuldades nas atividades diárias, devido à sua saúde física ou ao seu estado emocional, sentiam menos dores, eram mais enérgicos, lidavam melhor com as atividades sociais e passavam uma boa parte do tempo mais felizes, calmos e tranquilos. Essa conclusão está alinhada com outro estudo da Mayo Clinic que seguiu mais de 800 pessoas durante 30 anos e que demonstrou que os otimistas vivem mais tempo do que os pessimistas. Investigadores de Yale seguiram 660 pessoas, com idade igual ou superior a 50 anos, durante 23 anos, e descobriram que as que tinham uma atitude positiva sobre o envelhecimento viviam pelo menos mais 7 anos do que as que tinham atitudes negativas. A atitude influenciava mais a longevidade do que a tensão arterial, os níveis de colesterol, o vício do tabaco, o peso corporal, ou a prática de exercício físico. Outros estudos observaram mais concretamente a saúde cardíaca e a atitude. Mais ou menos na mesma época, um estudo da Duke University que acompanhou 866 pacientes com problemas de coração concluiu que os que sentiam regularmente mais emoções positivas tinham mais 20% de hipóteses de ainda estar vivos 11 anos depois do que os que tendiam a sentir mais emoções negativas. Mais impressionantes ainda foram os resultados de um estudo de 255 estudantes da Escola de Medicina de Geórgia que foram acompanhados durante 25 anos. Os mais hostis acusaram uma incidência 5 vezes superior de doença cardíaca.
E um estudo do Johns Hopkins apresentado nas sessões científicas da American Heart Association em 2001 demonstrou que manter uma atitude positiva pode ser a proteção mais forte até agora conhecida contra a doença cardíaca nos adultos de risco por questões genéticas. Esse estudo sugere ainda que ter a atitude mais correta pode ser tão ou mais importante do que comer bem, praticar exercício físico adequado e controlar o peso. Como poderá o nosso estado de espírito diário, seja ele mais alegre e amável ou mais hostil e negativo, contribuir para nossa esperança de vida? Poderemos alterá-lo? E, nesse caso, poderá um novo estado de espírito anular o condicionamento da nossa mente pelas experiências passadas? Ou poderá a expectativa de uma coisa negativa contribuir para que ela aconteça mesmo? Enjoo antes da agulha. Segundo o National Cancer Institute, cerca de 29% dos pacientes que fazem quimioterapia sofrem de um problema chamado náusea antecipatória quando são expostos a cheiros e imagens que lhes recordem os tratamentos. Cerca de 11% sentem-se tão mal antes dos tratamentos que chegam a vomitar. Enquanto alguns pacientes de cancro começam a sentir-se enjoados no carro, a caminho dos tratamentos e ainda antes de entrarem no hospital, outros vomitam na sala de espera. Um estudo de 2001 do Cancer Center da Universidade de Rochester publicado no Journal of Pain and Symptom Management concluiu que a expectativa da náusea era o indicador mais forte de que os pacientes a sentiriam. Os dados dos investigadores revelaram que 40% dos pacientes de quimioterapia que pensavam que se sentiriam mal, porque os médicos os tinham alertado para a possibilidade de se sentirem mal depois do tratamento, começaram a sentir náuseas antes da administração do tratamento. Mais 13% dos que diziam não saber bem o que esperar também se sentiram mal. Já de entre os pacientes que não esperavam ter náuseas, nenhum se sentiu mal. Como é que algumas pessoas se convencem tanto de que se sentirão mal com os fármacos da quimioterapia que acabam por se sentir mal ainda antes de lhes administrarem? Será possível que seja o poder dos seus pensamentos o que as faz sentir-se mal? E, sendo assim, esses 40% dos pacientes de quimioterapia não poderiam, pelo contrário, sentir-se bem, alterando simplesmente as expectativas que têm sobre o estado de saúde ou de como será o seu dia. Não poderia esse pensamento de que a pessoa aceita fazê-la sentir-se melhor? Desaparecimento dos problemas digestivos há não muito tempo. Quando estava prestes a sair do avião em Austin, conheci uma mulher que estava a ler um livro que me chamou a atenção. Estávamos de pé, à espera de que nos deixassem desembarcar, quando vi o livro no saco dela. O título continha a palavra crença. Sorrimos um para o outro e perguntei-lhe de que tratava o livro. Cristianismo e fé, respondeu. Por que pergunta? Expliquei-lhe que estava a escrever um livro sobre o efeito placebo e que era sobre a crença. Vou contar-lhe uma história, disse ela. Começou por me contar que, anos antes, lhe tinham diagnosticado intolerância ao glúten, doença celíaca, colite e diversas patologias, entre as quais, dores crônicas. Tinha lido sobre todas essas doenças e consultado diferentes profissionais de saúde. Aconselharam-na a evitar determinados alimentos e receitaram-lhe alguns medicamentos. Ela seguirá todos os conselhos e tomará todos esses medicamentos sem, contudo, deixar de sentir dores em todo o corpo. Além disso, não conseguia dormir, tinha urticária, graves problemas digestivos e sofria de diversos sintomas desagradáveis. Então, passados alguns anos, consultou um novo médico, que a mandou fazer análises ao sangue. E os resultados das análises foram negativos para todas essas doenças. No dia em que descobri que, afinal, era uma pessoa normal, sem qualquer problema de saúde, pensei para comigo: estou ótima, e deixei de sentir todos os sintomas que até então sentia. Passei imediatamente a sentir-me em excelentes condições e a poder comer o que quisesse, contou-me, entusiasmada. Sorrindo, acrescentou: acredita nisso? Se é verdade que aprender nova informação que nos leva a dar uma volta de 180 graus no que acreditamos sobre nós próprios contribui para o desaparecimento dos nossos sintomas, então, o que é que se altera no nosso organismo e faz com que isso aconteça? Qual é, mais precisamente, a relação entre a mente e o corpo?
Poderiam essas novas crenças mudar realmente as químicas cerebrais e corporais, reorganizando fisicamente a estrutura neurológica da noção que temos de nós próprios e alterar-nos a expressão genética? Poderíamos tornar-nos efetivamente outras pessoas? Parkinson versus placebo. A doença de Parkinson é um distúrbio neurológico caracterizado pela degeneração gradual dos neurônios numa zona do mesencéfalo que se chama gânglios de base, que controlam os movimentos corporais. O cérebro de quem sofre desta desoladora doença não produz quantidades suficientes do neurotransmissor dopamina, de que os gânglios de base necessitam para o seu normal funcionamento. De entre os primeiros sintomas da doença de Parkinson, atualmente considerada incurável, destacam-se dificuldades motorais, como rigidez muscular, tremores e alterações incontroláveis nos padrões de marcha e discurso. Num estudo, uma equipe de investigadores da Universidade da Colômbia Britânica em Vancouver informou um grupo de pacientes de Parkinson de que eles iriam dar um fármaco que aliviaria significativamente os sintomas. Na verdade, os pacientes receberam um placebo, nada mais do que uma injeção de soro. Apesar disso, depois de receberem uma injeção sem qualquer medicamento, metade passou a sentir mais controle motor. Ao realizarem exames de imagiologia aos cérebros dos pacientes para perceberem melhor o que tinha acontecido, os investigadores descobriram que as pessoas que responderam positivamente ao placebo estavam a produzir dopamina no cérebro, até 200% mais do que antes. Para conseguir um efeito equivalente com um fármaco, teriam de receber quase uma dose completa de anfetamina, um fármaco psicotrópico que também aumenta a produção de dopamina. Aparentemente, a simples expectativa de melhoria libertou um qualquer poder até ali dormente nos pacientes de Parkinson que espoletou a produção de dopamina, exatamente aquilo de que o organismo precisava para melhorar. E, sendo isso verdade, qual é o processo que leva a que o pensamento por si só produza dopamina no cérebro? Poderá esse novo estado interior, provocado pela combinação da intenção clara e de um estado emocional acentuado, tornar-nos mesmo invencíveis em determinadas situações, ativando nosso armazenamento interno de farmácia e anulando as circunstâncias genéticas da doença que antes considerávamos escapar-nos ao controlo consciente? Das serpentes mortíferas e da estricnina em certas zonas dos Apalaches existem bolsas de um ritual religioso centenário conhecido como manipulação de serpentes, ou pegar em serpentes. Embora o Virgínia Ocidental seja o único estado onde essa prática continua a ser legal, nada impede os fiéis de outros estados de a seguirem e sabe-se até que a polícia lhe faz vista grossa. Nessas pequenas e modestas igrejas, quando as congregações se juntam para o culto, o pregador entra com uma ou mais caixas de madeira em forma de pastas, com portas de plástico perfuradas para ventilação, e pousa-as cuidadosamente diante do santuário ou da sala, perto do púlpito. Pouco depois, começa a música, normalmente uma mistura mexida de melodias country western e bluegrass com letras profundamente religiosas sobre a salvação e o amor de Jesus. Os músicos cantam e tocam teclados, guitarras elétricas e até baterias que fariam inveja a qualquer banda de adolescentes, enquanto os paroquianos tocam pandeiretas, movidos pelo espírito. Com a energia a aumentar, o pregador pode acender uma vela em cima do púlpito e pôr a mão na chama, passando-a pela palma da mão antes de percorrer lentamente com ela os braços despidos. Está apenas a aquecer. Os congregantes depressa começam a sacudir o corpo e a pousar as mãos uns dos outros, falando noutras línguas e saltando, dançando ao som da música, louvando seu Salvador. Tomados pelo Espírito, passam a estar ungidos, como lhe chamam. Nessa altura, o pregador abre uma das caixas, enfia a mão lá dentro e retira uma serpente mortífera, normalmente uma cascavel, uma víbora boca de algodão ou cabeça de cobre. Também ele dança e soa bastante, pegando na serpente pelo meio, de modo a ter a cabeça dela assustadoramente perto da sua cabeça e do seu pescoço. Pode levantar a serpente no ar e fazê-la descer bem junto do corpo, enquanto dança, permitindo-lhe enrolar a parte inferior no braço e girar a parte superior no ar, à sua vontade. Depois, pode ir buscar uma segunda ou terceira serpentes e os congregantes, homens e mulheres, juntam-se a ele, manuseando as serpentes enquanto sentem a unção apoderar-se deles. Em alguns cultos, o pregador chega a ingerir veneno,
como estricnina, de um copo, sem sofrer quaisquer efeitos nocivos. Muito embora os manuseadores de serpentes sejam por vezes mordidos, tendo em conta os milhares de cultos em que os crentes fervorosos metem as mãos nessas caixas sem qualquer hesitação ou receio, podemos dizer que não é frequente. E mesmo quando acontece, nem sempre morrem, apesar de não irem a correr para o hospital, preferindo juntar a congregação ao seu redor a rezar. Como é que essas pessoas não são mordidas mais vezes? E por que é que não morrem mais quando são mordidas? Como conseguem aceder a um estado mental que lhes elimina o receio dessas criaturas venenosas cuja mordedura é notoriamente mortífera e como pode esse estado mental protegê-las? Em situações de emergência, podem ocorrer demonstrações de uma força extraordinária conhecida como força histérica. Em abril de 2013, por exemplo, Hannah Smith, de 16 anos, e a irmã Ailey, de 14, de Lebanon, no Oregon, levantaram um trator de 1.300 kg debaixo do qual o pai, Jeff Smith, tinha ficado preso. E caminhar sobre o fogo, ou seja, sobre brasas incandescentes, um ritual sagrado de algumas tribos indígenas que se ensina em workshops aos ocidentais? Ou os homens do carnaval ou que praticam uma dança javanesa tradicional que os põe em transe e os faz sentir-se compelidos a mastigar e engolir vidro, um distúrbio conhecido como elofagia. Como serão possíveis esses feitos aparentemente sobre-humanos? Terão eles alguma coisa de vital em comum? Será que, no auge da inabalável crença, essas pessoas de alguma forma mudam o corpo, tornando-se imunes aos seus ambientes? E poderá a mesma crença firme que tanto poder dá a quem manuseia serpentes e caminha sobre as brasas funcionar no sentido inverso, prejudicando-nos e, até, matando-nos, sem que estejamos cientes do que fazemos? Vitória sobre o voodoo. Em 1938, um homem de 60 anos que vivia numa zona rural do Tennessee passou 4 meses a adoecer cada vez mais, até que a mulher o levou a um pequeno hospital da cidade. Nessa altura, Vance Vanders, nome fictício, já tinha perdido mais de 22 kg e parecia estar a morrer. O médico, o Dr. Drayton Doherty, desconfiava de que Vanders sofria de tuberculose ou, até, de cancro, mas os vários exames e radiografias que mandou fazer não acusaram nada. Não havia qualquer indício do que poderia estar a provocar aqueles problemas. Como Vanders se recusava a comer, tiveram de lhe introduzir um tubo para o alimentar, mas ele teimava em vomitar tudo o que lhe dessem. Convencido de que ia morrer, continuava a piorar e, a certa altura, já mal falava. O fim parecia estar próximo e o Dr. Doherty não tinha ideia do que poderia estar a motivar aquele estado. Perturbada, a mulher de Vanders pediu para ter uma conversa em particular com o Dr. Doherty, pedindo-lhe discrição, informou-o de que o problema do marido era ter sido vítima de voodoo. Aparentemente, Vanders, que vivia numa comunidade onde o voodoo era uma prática corrente, tivera uma discussão com um padre de voodoo local. Ora, esse mesmo padre pedirá a Vanders para ir ter com ele ao cemitério a altas horas da noite e lançar ali um feitiço, agitando uma garrafa com um líquido fétido diante da cara dele. Depois, disse a LH que ele não tardaria a morrer sem que ninguém o pudesse salvar. Era isso. Convencido de que tinha os dias contados, Vanders passará a crer numa sombria realidade futura. Ao regressar a casa, o homem, derrotado, continuava a não querer comer e a mulher acabou por ter de o levar novamente ao hospital. Depois de ouvir aquela história, o Dr. Doherty lembrou-se de uma estratégia muito pouco ortodoxa para tratar o paciente. De manhã, reuniu a família de Vanders à volta da cama dele e informou-a de que já sabia exatamente como curar o homem doente. Todos escutaram com atenção a história que inventara. O Dr. Doherty explicou que, na noite anterior, tinha encontrado um estratagema para fazer com que o padre de voodoo se encontrasse consigo no cemitério e lhe revelasse o feitiço que lançara Vanders. Não fora fácil. Como seria de esperar, o padre não queria colaborar. Só tinha cedido porque o Dr. Doherty o encostara a uma árvore e lhe apertara o pescoço. O padre dissera ao médico que esfregara ovos de lagarto na pele de Vanders e que esses ovos lhe tinham chegado ao estômago, onde tinham chocado. A maioria dos lagartos tinha morrido, contudo, sobreviveram um enorme,
que estava a comer o corpo de Vanders de dentro para fora. Assim, o Dr. Doherty queria anunciar-lhes que bastava retirar o lagarto do corpo de Vanders para o curar. Em seguida, chamou a enfermeira, que lhe trouxe uma grande seringa com o que o Dr. Doherty afirmava ser um potente medicamento. Na verdade, a seringa continha um medicamento de indução do vômito. Depois de verificar cuidadosamente a seringa para se certificar de que estava tudo em ordem, o médico administrou cerimoniosamente a injeção. De seguida, para grande espanto da família, saiu da sala em silêncio. Pouco depois, o paciente começou a vomitar. Então, a enfermeira trouxe-lhe uma bacia sobre a qual Vanders se curvou a gemer. Quando achou que ele já estaria prestes a deixar de vomitar, o Dr. Doherty voltou a entrar confiantemente no quarto. Aproximando-se da cama, retirou um lagarto verde da mala e escondeu-o na palma da mão. Assim que Vanders vomitou outra vez, o médico largou subrepticiamente o réptil na bacia. "Veja, Vance!" gritou ele no tom mais dramático que conseguia. "Veja só o que saiu de dentro de si. Está curado." O feitiço do voodoo foi-lhe retirado. O quarto estava num grande alarido. Alguns familiares se caíram a gemer. O próprio Vanders se afastou da bacia com os olhos arregalados. Minutos depois, adormeceu profundamente e dormiu mais de 12 horas. Quando finalmente acordou, Vanders tinha muita fome e comeu tanto que o médico até tinha medo que lhe rebentasse o estômago. Uma semana depois, o paciente já tinha recuperado o peso e as forças. Saiu do hospital de boa saúde e ainda viveu mais 10 anos. Será possível que um homem se possa deixar morrer, simplesmente por se julgar enfeitiçado? Poderá o curandeiro ao contemporâneo, de estetoscópio ao pescoço e bloco de receitas em riste, falar conosco com a mesma convicção com que o padre de voodoo falará a Vanders, e poderemos nós ter a mesma crença? E se uma pessoa pode, em certa medida, decidir simplesmente morrer, não poderá também outra que sofra de uma doença terminal decidir viver? Poderá uma pessoa alterar permanentemente o seu estado interior, descartando-se da sua identidade de vítima de cancro ou artrite, de doença cardíaca ou de Parkinson, e pura e simplesmente reentrar num corpo saudável, com a mesma facilidade com que se despe uma roupa e se veste outra? Nos próximos capítulos, exploramos o que é realmente possível e como isso se aplica ao seu caso.